7 igrejas, e hoje falaria sobre a igreja de Tiatira. Mas, chegando aqui, um pouco antes do culto começar, eu senti desejo no meu coração de deixar esse texto para uma outra oportunidade, quem sabe domingo que vem, e meditar brevemente com vocês sobre um quadro que me é muito caro ao coração, e eu cheguei aqui à igreja com a convicção de que haverá de abençoar alguns, espero que todos vocês, mas alguns em particular, que estejam passando por alguma situação que demande essa intervenção de Deus, nos termos do registro aqui do segundo livro de Reis, capítulo 6. É um texto conhecido de quem estuda a Bíblia, conhece o Antigo Testamento, e eu quero ler aqui com vocês e orar em seguida. Já falei sobre esse texto muitas vezes, ele me veio ao coração de maneira muito forte, há talvez 20 anos atrás, quando eu passei uma situação muito complicada, eu não sozinho, mas com a minha família, as minhas 2 filhas, então pequenas, e a Moniquinha, um assalto em grande estilo, desses que lamentavelmente tem se repetido aqui de maneira quase que rotineira, mas aquilo nos envolveu, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração, na hora mais aguda daquela ação criminosa, esse texto, e eu, numa situação muito surreal, discutir com o criminoso em questão com base nessa passagem. E Deus operou um milagre extraordinário, reproduzindo aqui esse quadro precioso. Texto de segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Então, nessa noite, de maneira especial, eu quero me dirigir a algumas pessoas, quem sabe muitos, que estejam com o seu coração com os seguintes sintomas, que de vez em quando batem à porta da nossa vida, do nosso íntimo, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e nos assaltam. Especialmente, palavra para quem tem dormido mal. Esse texto, você vai ver comigo aqui, envolve alguns personagens, 2 em particular, Eliseu e o seu moço, o seu ajudante, provavelmente Geazi ou algum outro. As reações de ambos ao mesmo quadro, à mesma pressão, ao mesmo ataque, são diametralmente opostas. A reação do moço de Eliseu envolveu a perda do sono. Você vai ver comigo, o texto diz que ele levantou muito cedo. Eu tenho absoluta certeza que, lendo esse texto aqui, me fica clara a ideia de que ele não levantou cedinho porque queria trabalhar bem cedo. Estava com medo, por conta do que? Perdeu o sono. E essa é a outra condição que bate à porta do coração da gente, lá pelas tantas, medo. E eu não estou aqui me referindo ao medo do escuro, ou medo de viajar de avião, ou medo de alguma outra circunstância qualquer desse gênero. Aqui a referência é medo da vida, é medo dos prognósticos com os quais a vida, sem aviso prévio, surpreende alguns de nós. Medo do amanhã, e eu não me refiro a um futuro muito distante, o amanhã, a segunda-feira. Medo do hoje, as coisas ao seu redor que podem eventualmente pressionar seu coração e fazendo você sentir medo, como esse moço, esse jovem aqui, sentiu. E uma terceira condição, junto com a perda do sono e o medo,
é a perplexidade de quem pergunta, como no verso 15, você vai ver comigo, o moço de Eliseu pergunta a Eliseu: ai, meu Senhor, que faremos? Situação em que você se vê sem saídas e não sabe o que fazer. Você não enxerga, como já lhes disse de algumas outras vezes, um palmo para diante do seu nariz, desculpando a expressão meio tosca e grosseira, mas você não sabe o que fazer diante de um quadro que coloca você nessa situação aqui descrita nesse texto. Então, eu vou ler aqui com vocês alguns versos e um pequeno, rápido comentário para a gente orar em seguida. O texto diz assim, verso 8: o rei da Síria fez guerra a Israel. Se existe uma especialidade do inferno e do diabo, é promover continuamente guerra contra a sua vida e contra a minha vida. Não é preciso ser místico, super sensitivo, basta você ler as Escrituras para concluir que existe um estado de guerra montado contra a vida de quem decide andar com Jesus. Você e eu, nós, caminhando com Cristo, esse é um estado permanente do inferno contra a sua vida. Mas há determinadas instâncias, situações particulares em que a guerra parece explodir, como na descrição do Salmo 27, versículo 3. O salmista Davi diz assim: e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. O rei da Síria fez guerra a Israel. Lendo esse texto aqui, me surpreende o fato de que ele não apresenta, essa narrativa não apresenta qualquer tipo de razão objetiva que implicasse na deflagração da guerra por parte do rei da Síria contra o rei de Israel. É assim, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Não precisa haver um motivo particular específico. É contingência de você ter decidido responder assertivamente ao convite da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, então, bandeou-se, ou foi, pelo poder de Deus, trazido do império das trevas, colocado no reino do Filho do amor de Deus. E nesse sentido, nessa instância, nesse exato momento, dessa transferência de domínio, a guerra se desencadeia contra a sua vida, contra as nossas vidas. O texto diz assim, lá mais adiante no verso 13, e o que se passou aqui nesses versos é que Eliseu, profeticamente, revelava os planos de guerra do rei da Síria para o rei de Israel. E o rei da Síria se sentiu super incomodado com aquela situação e pensou com os seus conselheiros: existe entre nós um quinta coluna, um traidor, que revela os planos que a gente faz aqui secretamente para o rei de Israel. E alguém disse: não existe nenhum traidor entre nós, é o profeta Eliseu. E então, a guerra, que era mais genérica na direção de Israel, se tornou uma guerra super pessoal. O rei da Síria, então, decidiu investir contra Eliseu, profeta de Deus. Mais ou menos, novamente, como acontece com a gente. Povo de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a questão é que lá pelas tantas, esse genérico da Assembleia de Deus em guerra contra o inferno, vencendo pelo poder de Deus, se torna uma batalha super pessoal, endereço da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu coração. A guerra explode, não é genericamente contra o povo de Deus, mas é contra você que integra o povo de Deus e as hostes do Senhor. Assim foi que o texto diz lá no verso 13, que o rei da Síria resolveu então tomar essa providência. Ele disse: ide e vede onde Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. E aqui vale um novo comentário antes da gente avançar e orar, logo em seguida. O inferno, você que é de Jesus,
que é do Senhor, que tem o seu coração posto nas mãos de Jesus, o inferno não tem poder para roubar a sua salvação. Você está garantido pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, você vai entrar no céu. Isso é fato absolutamente estabelecido pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, por sua morte e por sua ressurreição. Falando no texto de Apocalipse, Cristo se declara como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Significa dizer que ninguém, demônio algum, diabo algum, inferno algum, tribulação alguma, poderá arrancar das mãos de Deus a sua vida e o seu coração. Você é salvo e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Louvado seja o bendito nome do Senhor por isso. Mas sabe qual é o estratagema infernal na direção da vida dos salvos, que não haverão de perder a sua salvação jamais? É colocar você, que foi feito livre, chamado para viver como livre, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, e o Espírito do Senhor está no seu coração, no meu coração, nós que fomos feitos templos do Espírito de Deus, para vivermos livres. O inferno, o diabo, com as suas pressões, com a declaração de guerra contra a sua vida, vai tentar enjaular você, virtualmente, colocar você num cárcere. Esse era o estado de Davi, fugidio, errante. Salmo 142, ele ora assim: Senhor, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Significa dizer que gente como você e eu, nós, como Davi, homens segundo o coração de Deus, podem se vir às voltas com um cárcere imposto por Satanás. Nas emoções, na vida, tentativa de reduzir suas margens de manobra, seu ir e vir. Às vezes, esse estado é deflagrado na sua experiência pessoal por uma bobagem, uma besteira. Alguém que diz uma palavra meio torta na sua direção, que faz alguma coisa que causa um mal-estar na sua alma, de repente você se vê às voltas com um cárcere do coração, da alma, perda de gratidão, de um espírito livre para andar com Jesus, para viver com Ele, para louvar seu nome, coração prisioneiro da amargura, do ressentimento. Essa é a tentativa do inferno. Fazer com que os livres vivam como se não fossem. E o texto diz mais. Verso 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Será que isso só se passa comigo? Ou já aconteceu de você se vir às voltas com determinadas circunstâncias da vida? Pode ser sem número de coisas. Conta bancária zerada, ou pior, negativada. A saúde, ou pior, a falta de saúde. As questões familiares, crônicas ou agudas, que de repente explodem e fazem a guerra explodir contra a sua vida. A sensação é de cerco. É de cerco, cidade sitiada, expressão que Davi, novamente citando o rei, segundo o coração de Deus, usou várias vezes para descrever a sua própria condição. Verso 15, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, foi por isso que eu disse para vocês, que eu leio esse texto, digo, esse moço perdeu o sono, insônia. Eu sei que insônia não bate na... Ou você acha que não bate na vida de crente forte, cheio do Espírito Santo?
é só crente fraco ou não crente que tem insônia. Certo ou errado? Errado, redondamente errado. Redondamente errado. Você, homem, mulher de Deus, perdendo sono. Dorme tarde, acorda super cedo, não consegue dormir, e a cabeça fervilhando de um montão de questões a serem tratadas e resolvidas. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E para nós orarmos agora, você precisa compreender o óbvio desse texto. Qual era o elemento diferenciador de duas reações tão distintas? Eliseu, o texto não diz, mas aparentemente foi acordado pela insônia do seu auxiliar. Devia estar dormindo gostosamente, tranquilamente, enquanto a cidade era cercada, onde ele estava. Mas por que Eliseu mantinha no seu coração, na sua vida, aquela enorme tranquilidade? Porque Eliseu conseguia ver o que o seu moço não conseguia ver. Essa é a diferença fundamental, que vai fazer com que você viva enjaulado pelo inferno, apesar de ser livre, ou viva sob as mesmas hostis e super difíceis circunstâncias, mas livre. Verso 16, Eliseu lhe respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Era essa distinção determinante de duas reações completamente diferentes. Eliseu enxergava um quadro, um fato que era absolutamente real, que o seu moço não conseguia enxergar. Você conhece, eu vou repetir mais uma vez, aquela extraordinária definição que consta de Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé. Aqui está posta em marcha a visão da fé. Fé, se você souber, você pode até repetir comigo, é a certeza das coisas. Fé é a certeza, vamos ler, né? Porque eu já me enrolei aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. Esse é o ponto que eu queria destacar. Aqui, Eliseu conseguia enxergar o fato de que havia mais tropas, mais carros, mais cavaleiros dos exércitos do Senhor com eles do que cercando a cidade. O fato era o mesmo diante de Geazi, do moço de Eliseu, e de Eliseu. Um enxergava e por isso descansava, conseguia dormir, não perdia a paz, não se sentia impedido de sair de casa, de ir e de vir. O outro, apavorado, sofrendo, padecendo, coitado, de insônia e de agudo medo no seu coração. Fé é a firme convicção de fatos que não se veem. Então, o exercício que eu proponho para vocês, especialmente para quem nessa noite aqui, e eu acho que há algumas, que se sentem nessa condição, cercados, com medo, com problema de sono, e sem saber o que fazer, se perguntando de si para si ou para alguém, o que é que eu vou fazer? O que faremos? É que, nessa hora, diante do nosso Deus, da sua palavra, nós reproduzamos o exercício que Eliseu fez. Em primeiro lugar, o que Eliseu fez foi repetir um fato, lastreado
na sua caminhada com Deus e na sua própria palavra. Qual foi o fato que Eliseu repetiu? O que eu preciso fazer nessa hora? Ando cercado, um montão de problemas. Você não está com medo, se sentindo apertado, por paranoia da sua cabeça, por uma patologia emocional qualquer, porque existe um fato real, ou alguns fatos reais ameaçarem a sua vida. Gente, passou a Copa do Mundo, agora a gente caiu no mundo real, acabou o recreio, vamos voltar para o mundo real, não é verdade? Tinha gente que esperava que o recreio fosse durar um pouquinho mais, uns 10 dias a mais pelo menos, para a gente relaxar, mas não deu. Agora, de volta ao mundo real, eu estou, e você, nós todos, às voltas, com um monte de fatos, para não dizer daqueles de ordem mais privativa, familiar, pessoal, particular, que não saem nos jornais, que infundem, que tem um potencial de paralisar qualquer santo. O exercício libertador começa quando eu repito de mim para o meu próprio coração, e diante dessas ameaçadoras circunstâncias, como Eliseu fez, uma verdade na qual a minha vida possa se ancorar. Ele disse, não temas, você não precisa ter medo. Não era, como já lhes disse de outras vezes, uma platitude, uma afirmação vazia qualquer. Ele disse, você não deve temer por uma razão objetiva. Nós somos em muito maior número. Então, o que nós vamos repetir nessa noite, diante dessas circunstâncias que pressionam a nossa vida e a nossa alma, é repetir as promessas de Deus para o nosso coração. É repetir os fatos que nos são apresentados por Deus na sua palavra. É resgatar para o nosso coração partes das nossas histórias pessoais em que Deus interveio com mão forte. Por exemplo, esse fato que se passou há 10, 15, 20 anos, já nem sei quantos mais, quando minhas filhas eram pequenas, nunca me saiu mais da mente, da memória e do coração. Vamos repetir como Eliseu fez. Um texto que você precisa saber de cor e repetir a exaustão para a sua própria alma. Isaías, se não decorou ainda, decora comigo. Será que eu já decorei? Não sei. Se eu errar aqui, vocês me deem uma mãozinha. Está lá, Isaías 43, 1, 2, 3, 4, 5. O texto diz assim, não temas, mas agora diz o Senhor, Criador dos céus e da terra, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Como Eliseu, nessas horas de insônia, de aperto na alma, de medo, de perplexidade, sem que eu saiba que providência eu devo tomar, se ir para a esquerda, se ir para a direita, se ir para a frente, se ficar parado, o que fazer, que faremos? Vou repetir para o meu coração, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, diz Isaías ao povo de Deus, a mim e a você, porque eu te remi. Significa dizer, o Senhor me resgatou, Ele me comprou. Chamei-te pelo teu nome, o seu, o meu, nosso nome. Tu és meu. Eu sou propriedade do Senhor, não sou propriedade do inferno. Não sou propriedade do governo brasileiro, com todo respeito a esse governo. O que governo for, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que certezas eu devo afirmar em fé, para que a minha visão seja mudada, cambiada radicalmente, da visão do moço de Eliseu para a visão de Eliseu. Fé é certeza das coisas que se esperam. E se existe uma coisa que a gente precisa esperar, o livramento do Senhor, prometido livramento. É a confirmação da sua palavra e das suas promessas na nossa vida. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. É assim que diz a promessa? Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que maravilha! Não temas, pois, lá pelo verso 4, Isaías prossegue dizendo, não temas, pois. Então, o exercício libertador que abre os olhos da fé para eu enxergar fatos que de outra maneira eu não consigo enxergar, Deus agindo nos bastidores da minha vida. Afirmo esse fato, esses fatos. O Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Jesus me chamou para uma missão gloriosa, maravilhosa, mas dura e difícil. Encerrou o texto, Mateus capítulo 28, dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Você já andou, eu não sei, gente querida, vou encerrar para a gente orar logo de uma vez, mas de vez em quando me passa pela cabeça o seguinte, como é que a gente conseguiu andar em determinados lugares, cidades completamente estranhas, sem GPS, sem Waze, né? Hoje, você já pensou, que maluquice, como é que você conseguia se virar desorientado, chegar numa cidade completamente desconhecida? Então, há recursos de Deus, do tipo do GPS celestial, para fazer você andar. Mas sabe qual é o grande recurso? O que vai conceder para você segurança absoluta, numa estrada estreita, escura, difícil, num caminho cheio de armadilhas, que é o caminho que você tem diante de si a caminhar. Não é andar com GPS, ter planejado exatamente o seu percurso, o seu trajeto, não é andar com alguém, é o piloto que haverá de conduzir o carro da sua vida. Quem vai dirigir? Quem está no comando? É Cristo, é o Senhor. Eu posso orar essa oração para dizer, já que o Senhor conduz a minha vida está em suas mãos, então eu posso dizer como Eliseu naquela madrugada difícil para aquele moço e tranquila para ele, apesar de ambos estarem igualmente cercados e ameaçados. Não temas, mas são os que estão conosco. Eu posso me incluir nesse grupo dos exércitos do Senhor ou não, do que os que estão com Ele. Eles afirmar essas verdades, poder extraordinário que tem, poder libertador, a palavra de Deus, o Espírito Santo trazendo essas verdades que alguns conhecem há tanto tempo, mas que elas têm que se tornar vivas, precisamente nas horas de medo, de insônia, de sufoco, de prisão virtual, em que o inferno cerca a sua vida, de perplexidades. Afirmar essas verdades maravilhosas. Segunda coisa, é o que nós vamos fazer agora, orar. Depois você leia todo o texto. Vale a pena, pelo menos, a gente ler essa primeira oração, porque Eliseu, nesse texto aqui, orou 3 vezes. Vamos ler juntos, pelo menos, a primeira oração de Eliseu. Verso 17. Orou Eliseu e disse, às vezes a gente ora mais longo, eu mesmo gosto de orar longo, grande, comprido. De vez em quando alguém me puxa a orelha. Olha, tudo certo, mas podia orar um pouquinho menos. Que oração incisiva, aguda, certeira, essa a de Eliseu no verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, rogo-te que lhe abras os olhos. E nós vamos nessa noite pedir que o Espírito de Jesus opere esse câmbio maravilhoso, mediante o que você e eu, nós, porque eu também preciso dessa oração, consigamos enxergar com os olhos da fé.
Como disse Paulo, escrevendo aos Romanos, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, com o ocular físico. Você pode estar vendo tudo cercado, mas a fé abre um outro campo visual, altamente libertador para a sua vida, para a minha, para as nossas vidas, nestas situações de pressão, de medo, de perplexidade, de incertezas, de pânico, de insônia. Senhor, rogo-te que lhe abras os olhos. Verso 17, vejam que resposta extraordinária Deus deu. Já citei para vocês, mas vou repetir, porque você não pode perder esse detalhe bendito, que reforça para o nosso coração a segurança que temos que ter em Deus, em Jesus. O Senhor abriu os olhos do moço. Você está me acompanhando no verso 17? O Senhor abriu os olhos do moço, e vejam que coisa maravilhosa. E ele viu que o monte estava cheio de carros, cavalos de fogo em redor de Eliseu. Que coisa maravilhosa, gente! Os adversários cercaram a cidade, o monte onde estava a casa de Eliseu. Mas Deus mandou uma guarda pessoal. O texto não diz. E os carros e cavalos de fogo cercavam a cidade, cercavam o monte, cercavam o estado de Israel, cercavam o homem de Deus, Eliseu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós vamos orar agora pedindo isso. Em primeiro lugar, que você se certifique, tanto quanto eu, que eu posso orar nesses termos porque meu coração é de Cristo. Minha vida está posta nas mãos dele. Ele dirige o barco da minha vida em águas calmas, em águas super turbulentas também. Ele tem o controle, ele tem o comando. Eu quero deixar que ele conduza o barco da minha vida em todas as situações. Amém, gente preciosa e querida? Isso posto, essa base fundamental estabelecida, nós vamos aqui nessa oração repetir para o nosso coração essas verdades, esses fatos. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nossa garotada do louvor pode vir aqui, não sei se vou pegar vocês desprevenidos, mas é claro que eu vou pedir que vocês cantem de novo aquele que tem feito tanto bem ao coração meu, eu sei que da igreja, celebrando o nome poderoso de Jesus. Esse nome é poderoso, é lindo, é belo, é extraordinário, é libertador. Enquanto nós cantamos com eles, vocês, se precisarem dessa oração, se quiserem orar aqui, podem vir para a gente orar. Sobretudo quem se sente assim, cercado, ameaçado, talvez no ambiente da sua alma, da sua vida, você sabe que coisas há, que causas há, pelas quais nós devamos orar agora, pedindo que o Senhor nos dê uma visão diferente, que nos seja altamente libertadora. Como Davi, tira, ó Deus, minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Então nós vamos exaltar o nome do Senhor com alma liberta, com o coração livre, assumir a liberdade que nos foi outorgada em Cristo e que o inferno deseja o tempo todo roubar. Já lhes falei, não vai conseguir roubar a sua salvação, mas pode fazer você viver um salvo medíocre, vivendo miseravelmente, e não foi para isso que nós fomos chamados. Há causas reais, objetivas, que pressionam, que apertam a nossa vida, que não é bobagem sua não, que não é maluquice da sua cabeça, que não é hipersensibilidade, como já lhes falei, é pressão real, aguda, difícil, é questão sem solução. Não importa, nós vamos colocar tudo isso diante do nosso Senhor. Vejam que essa oração de Eliseu nem foi dizendo assim, Senhor, eu te peço que nos livres do peso, do mal, não, ele diz, Senhor, ensina esse moço, ajuda esse moço a ver, para que ele descanse,
para que ele descanse. E depois houve 2 outras orações a respeito de visão, sobre aquela gente ali. Você lê o texto depois, nós vamos orar juntos então. Vamos ficar de pé, vocês que puderem, que não tiverem vindo até aqui. A gente pode cantar? Pode? Então vamos. Em seguida a gente ora.